Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Stephanie e eu tenho esse canal no YouTube onde eu falo sobre a minha rotina de estudos, minhas viagens e as coisas que eu vivo nos 20 e poucos anos. Esse vídeo será um maquia e fala, ou um finge que maquia e fala, porque eu não sei maquiar, eu só sei o básico do básico. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque alguns seguidores deixaram perguntas em outros vídeos de vlog que eu fiz. E eu decidi juntar tudo e responder tudo aqui pra tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Eu vou ficar olhando pra cá, porque eu vou maquiar na câmera do notebook. E eu preciso de um espelho, né? Então... Mas eu vou responder vocês. A primeira pergunta que eu selecionei foi: faz um vídeo falando sobre qual especialidade você quer passar ou tem mais vontade. Essa questão é um tanto quanto complicada, porque escolher a especialidade que você quer na área médica é uma tarefa muito importante, assim, porque isso vai definir todo o caminho que você vai percorrer durante a sua vida. Então, eu tô no 4º ano, os professores já pedem que a gente tenha uma ideia do que a gente quer fazer para a prova de residência, que é a prova que eu vou prestar daqui a 2 anos, e que... enfim, que eu preciso me preparar há anos e anos para conseguir uma boa nota e passar no hospital que eu quero. Eu já tive contato com muitas especialidades da medicina e eu sei muito claramente o que eu não quero. E eu não quero uma especialidade só clínica. E o que é só clínica? São aquelas especialidades que só tem atendimento. Assim, claro que tem mais do que atendimento, mas aquelas especialidades que, por exemplo, o médico atende, aí passa uma receita, avalia exame, sabe, essas coisas, que é a parte fundamental da medicina. Só que não tem procedimento, você só faz o exame, o médico só vai lá, te examina no consultório e pronto. É claro que a clínica é bem mais do que isso, mas eu não quero uma especialidade totalmente clínica. Por exemplo, endocrinologia, deixa eu ver, pneumo, gastro, sabe? Essas especialidades assim, que são mais clínicas de atendimento. Eu não quero, eu quero fazer procedimento. Então, por muito tempo, assim, eu ainda tô meio dividida, mas eu fico entre uma especialidade clínico-cirúrgica e uma especialidade cirúrgica. Porque como funciona a medicina? Nós temos 3 tipos de especialidade. Tem as especialidades clínicas, que são esses atendimentos. Tem as especialidades clínico-cirúrgicas, que tem os atendimentos e as cirurgias. E tem as especialidades cirúrgicas, que é só cirurgia. Assim, eu não faria uma especialidade só clínica e eu também acredito que eu não faria uma especialidade só cirúrgica, porque eu não tenho o perfil de pessoas que fazem cirurgia. Fazem cirurgia geral, por exemplo. Porque demanda muito, essas pessoas têm um perfil específico, são pessoas que, por exemplo, conseguem virar a noite estudando, conseguem ficar horas e horas dando plantão. É um tipo de resistência diferente do que as outras residências de medicina, assim, cirurgia geral. Então, eu tô em dúvida, mas eu acredito que eu não farei cirurgia geral, e sim uma especialidade clínico-cirúrgica, uma especialidade que tem os dois. Por exemplo, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e trauma, oftalmologia, são especialidades que tem os dois. Eu peço desculpa, minha voz tá um pouco fanha, mas é porque minha rinite atacou esses dias e eu fiquei bem ruim. Então eu não tô 100% recuperada ainda. Eu tenho muitas dúvidas do que eu vou fazer, porque eu ainda tô me descobrindo na faculdade, né? Você precisa, quando você vai escolher uma área, você precisa determinar muita coisa da sua vida. Você precisa determinar a quantidade de horas que você pensa em trabalhar, o que você gostaria de fazer no dia a dia, o que você acha que você seria bom fazendo, entendeu? Eu sei que eu não seria boa fazendo só clínica, porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência, sabe? Aí você vai pensando, por exemplo, eu gosto de uma rotina mais corrida ou de uma rotina mais tranquila. Eu consigo
ficar muitas horas em pé fazendo uma cirurgia, ou eu quero fazer uma cirurgia sentado. Tudo isso você precisa levar em conta, porque é algo para sua vida. E você precisa se preparar para isso, você precisa montar o seu currículo nisso, né? Para poder se destacar e tal. Então, eu gostei bastante de ortopedia e traumatologia, principalmente a parte de cirurgia de mão. Eu gostei muito. E gostei bastante de oftalmo. Oftalmo eu só tive a parte teórica. E a parte cirúrgica mais eu terei ano que vem, no 5º ano. Mas eu já vi algumas cirurgias, é uma área que eu gosto bastante, eu acho lindo. Eu não tenho agonia de olhos, porque muitas pessoas têm agonia de olhos, não gostam de nada relacionado a essa parte. Mas pra mim não é um problema. Porém, tem muitas especialidades que eu não faria de jeito nenhum. Então, pediatria eu não faria, otorrino eu não faria. É uma especialidade clínico-cirúrgica também. Mas eu tenho um pouco de agonia de garganta. Não é porque eu faço curso que eu gosto de tudo, né? Tem muita coisa que não me desce, assim, que eu acho meio... sei lá, eu não ia conseguir fazer, sabe? Então, eu vou fazer uma especialidade clínico-cirúrgica. Ainda não tenho muita certeza. Assim, eu tenho minha primeira opção, mas eu mudo sempre, então... Mas a minha primeira opção é oftalmo. Então, eu vou falar aqui, porque senão eu vou ficar fazendo hora e as pessoas querem saber. Então, eu vou falar, minha primeira opção é oftalmo. Não sei se eu vou fazer, mas no momento é a minha primeira opção. Eu falo isso porque é uma área, assim, bem mais tranquila em relação às outras áreas da medicina. É como se fosse uma medicina à parte, as pessoas falam. E as pessoas não gostam de mexer em olho, então você não vai sofrer tanta interferência de pessoas de outras áreas. A dermatologia, por exemplo, sofre muita interferência da estética. Alguns dentistas querem fazer procedimentos estéticos. E assim, eu não vou trazer esse questionamento aqui, que eu acho que não cabe. Mas, não sei, é complicado. E na oftalmo não tem isso, porque as pessoas realmente têm medo de mexer em olho, as pessoas têm medo de perderem a visão. Então não é tão bagunçado, sabe? Além disso, é uma área que tem uma demanda muito alta, é uma área bastante rentável, você consegue lucrar bem com essa área. Eu não vou ficar falando aqui esses discursos de não, você tem que amar o que você faz, porque quando você amar o que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Se eu pudesse, eu não ia trabalhar nunca se eu fosse herdeira. A verdade é essa. Isso daqui, gente, é uma escova, mas eu só uso pra isso, porque eu perdi... Deixa eu ver se tá aqui. Eu perdi o meu negócio de arrumar sobrancelha, então eu uso essa escova. Eu não escovo os dentes com ela, só pra explicar, né? Uma área rentável, que tem uma demanda alta, dá pra fazer muitos procedimentos, tem a parte de... Assim, o que as pessoas mais estão acostumadas com oftalmo é a questão de refratariedade, lentes de contato e acuidade visual, né? Pra ver o quanto eu enxergo, se eu tenho miopia, presbiopia, enfim. E a oftalmo é muito mais do que isso, tem a parte de uveites, que são inflamações, tem a parte de glaucoma, de neurooftalmo, da retina. Então, são muitas áreas, assim, que as pessoas não têm ideia, mas é muito amplo e é uma área muito boa, assim, você consegue ter uma qualidade de vida boa. A única coisa que me deixa um pouco mais insegura, assim, é que o mercado é muito fechado, então, geralmente, pessoas que são oftalmologistas já têm muito dinheiro, ou já são filhos de oftalmologistas, então pra mim no início pode ser um pouco difícil ter essa questão de precisar trabalhar para convênio, precisar guardar um dinheiro para abrir um consultório, consultórios são muito caros. Eu nunca me imaginei em um consultório, mas se eu realmente for seguir essa área, eu preciso ter um. Não tem como eu ficar atendendo no consultório de outras pessoas, mas eu acho uma área bastante linda, as cirurgias são lindas, e eu acredito que eu serei uma boa profissional nessa área, porque é uma coisa que os professores, e um professor já falou, assim, você escolhe a sua área com base na rotina que você quer, se você gosta daquilo, se é algo que você acha que você conseguiria fazer todos os dias, e se você acredita que você vai ser bom naquilo. Tem uma área que eu gosto muito, que é
emergência. Eu gosto também muito de psiquiatria. Só que me conhecendo e vendo o tempo passar, eu penso que talvez eu não vá ser uma tão boa profissional nessas áreas, sabe? Por exemplo, na psiquiatria, eu já tenho questões mentais, que eu já trouxe aqui no canal, né? Então, não cabe eu trazer isso de volta, que me afetam. Então, eu já não tenho uma saúde mental muito boa, né? Eu preciso fazer acompanhamento e tal. Então, eu acho que talvez ir pra área de psiquiatria seria algo que mandaria muito de mim, mais do que eu posso dar. Quando é emergente, eu acho simplesmente maravilhoso, porque você consegue literalmente salvar a vida do paciente. Só que é algo em segundos, você não pode pensar muito, você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Esse paciente chocado, quase morrendo, você não vai sentar na cadeira, pegar um livro e ver o que você vai fazer. Você precisa saber a resposta ali. Então, eu não trabalho muito bem sob pressão, sabe? Eu acho que eu também não me daria muito bem. Até o 6º ano, né? 2026, eu tenho tempo pra pensar, mas por enquanto essas são as minhas opções. E eu não vou ficar falando aqui que, tipo, você tem que fazer algo porque você ama, porque assim, gente, querendo ou não, o amor não paga a conta. E a gente precisa ter dinheiro, sabe? Pra pagar as coisas, pra alugar um apartamento, pra não passar necessidade, sabe? Então, é bom escolher uma área que dá um retorno legal, assim. Claro que eu provavelmente não vou ganhar tão bem quanto um cirurgião plástico, mas eu espero ter um bom retorno pra viver confortável, assim. Então, no 4º ano, é interessante, né? Porque eu tenho mais contato com o paciente. Cada vez mais vai acabando o glamour, assim. Na verdade, eu acho que não tem glamour nenhum na área. Porque esses dias eu tava passando a neuro e o chefe, né, o preceptor geralmente é aquela pessoa que tá mais no mais alto nível, sabe? Então aquela pessoa que já terminou tudo, é especialista, tem mestrado, doutorado, enfim. O preceptor, ele chamou minha atenção e falou pra eu parar de deixar minhas coisas na sala com o paciente. Porque eu, às vezes, acompanho atendimento com o residente, né? Acompanho atendimento, às vezes eu examino. Ajudo o residente lá na consulta. E daí, quando chega no final da consulta, o residente sai pra conversar com o chefe, pra discutir a conduta que seria melhor ali. E aí, às vezes eu saio e deixo minha mochila lá, na sala. E o chefe chamou minha atenção, porque tem furto. E eu fiquei chocada. Como assim tem furto? Tipo, é o paciente, sabe? O paciente vai me roubar. Ele, não, Stephanie, toda vez que você sair da sala, você pega sua mochila, porque toda semana tem furto aqui dentro. Isso nunca passou pela minha cabeça. E eu acho muito doido, porque depois que ele falou isso, eu passei por uma situação muito esquisita, assim, com uma paciente. Claro que eu sou uma pessoa desconfiada, né? Então eu não queria pensar o pior dela. Mas ela teve uma atitude meio esquisita, que eu não vou falar aqui, né? Pra não correr o risco até de identificarem ela. Ela teve uma atitude meio esquisita, só que a minha espiritualidade, assim, eu confio muito na minha intuição. Eu achei esquisito, mas ignorei. E daí, segundos depois, o meu amigo que tava comigo comentou, nossa, que estranho tal coisa que aconteceu, né? Aí eu, Resumindo, não dá pra você deixar nada na sala quando você vai sair, porque você não sabe se quando você voltar, suas coisas vão estar ali. Você sabe tocar algum instrumento? Não sei. Não sei. Ai, que tristeza. Eu tenho instrumento, a verdade é essa, eu tenho violão, Janine, desde que eu tinha 10 anos, porque eu era apaixonada por Hannah Montana. Gente, eu tenho esse coisa aqui que eu comprei já há um tempo, né? Esse gloss da Rare Beauty. Ele tem um problema. Eu não sei, porque eu não tenho o costume de comprar glosses. Glosses. Mas enfim, eu comprei ele. Ele é maravilhoso. Só que o resto do produto fica no fundo e eu não consigo pegar. Mas tem, tipo, se eu tiro assim, tem no fundo e tem aqui produto. Mas eu não consigo usar. E desperdiça, né? Jogo fora, enfim. Eu era apaixonada por Hannah Montana, então eu tinha tudo dela. E queria aprender a tocar violão, porque
ela tocava na série, né? E aí meu pai comprou, mas até hoje tá aí, ó. Como que pode ser, né? Um negócio desse, até hoje tá aí, nunca aprendi a tocar. Mas quem sabe um dia eu não... Eu ainda tô nessa, né? Tem mais de 10 anos que eu tenho esse negócio e ainda... Ai, quem sabe um dia eu não toco. Mas se eu pudesse, se eu souber, eu posso. Eu não quero. Porque se eu quisesse mesmo, eu já tinha ido atrás, né? Ou como inventar desculpa. A pergunta é... Na verdade, não é uma pergunta, mas eu queria falar sobre isso. Teve um vídeo, eu não lembro qual, que uma pessoa pegou e falou assim... Ah, eu não sabia que você era cristã. E eu acho que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que trazer esse assunto aqui. Eu, na minha vida, fui batizada, fiz a primeira comunhão, mas hoje eu não considero que eu tenho uma religião, assim. Eu já fiz parte de igreja católica, já fiz parte de igreja evangélica e, sei lá, eu acho que a maneira como eu vejo as coisas, a maneira como eu acredito, vai muito além do que eu encontrei nesses lugares. Mais que eu seja batizada como católica, eu não sigo. E eu acho que o mundo é muito complexo, as coisas, a existência é muito complexa para só uma religião explicar. E eu sou uma pessoa que tem uma espiritualidade um pouco aflorada, eu já recebi várias coisas por meio da espiritualidade, coisas que não tem explicação. E eu acredito que eu não combine com nenhuma religião, assim, em específico. Eu gosto de explorar a minha espiritualidade fora das religiões. Então, por exemplo, eu tenho um cântico de ação de graças na beira da minha cama, mas eu também tenho cartas de tarô na minha gaveta, sabe? Eu não quero precisar acreditar em uma coisa e por isso eu deixar de acreditar em outras, porque a religião não permita que eu acredite em outras coisas. Eu acho que a existência é muito complexa pra existir só uma coisa, entendeu? Eu acredito, por exemplo, em vidas passadas. Inclusive, sei coisas que aconteceram em outras vidas minhas. Eu sei que tem gente que não acredita, isso vai de qualquer pessoa, mas eu acredito nisso. É um assunto meio delicado, mas eu sabia que em algum momento eu teria que falar sobre isso, porque algumas pessoas já perguntaram isso nos vídeos. Complicado, né? Eu acho que cada um pode seguir o que achar melhor, eu sou confortável com isso. E eu sei que tem algo que me guarda. Se vocês quiserem chamar de Deus, pode ser o universo, pode ser energia. Mas eu sei que tem algo que me guarda, algo que me olha o tempo todo. E esse algo é muito generoso comigo em todos os aspectos. Eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Na minha vida, não teve nada que eu desejei que eu não tive. Absolutamente tudo que eu desejei na minha vida eu tive, inclusive o que era ruim pra mim. Mas eu não sabia que era ruim, então eu só descobri depois que eu tive, porque eu queria tanto, mas tanto, sabe? A próxima pergunta é: você cogita fazer residência em outro país? Eu já respondi essa pergunta uma vez, e eu vou falar que sim, só que é algo muito complicado de se decidir. Então eu penso mais em fazer uma residência no Brasil e fazer um fellowship fora. O que é o fellowship? São anos de subespecialização. Então, além da área que eu faria especialização, que seria residência, eu faria uma subespecialização dentro dessa área. E aí eu faria em outro país, porque acaba sendo um processo menos burocrático, assim. Esse processo de fazer residência em outro país varia de acordo com o país que eu quiser fazer. Então, por exemplo, se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu deveria começar o processo desde agora, porque é um processo demorado, é um processo caro. Eu precisaria fazer 2 provas, teria que passar nas 2. Eu precisaria ter um currículo muito forte, ter muitas publicações, assim, ser outstanding, que as pessoas falam, me diferenciar demais. E quando eu fosse aplicar, eu não sei se é assim que funciona, mas eu vou explicar como eu acho que funciona. Você aplica para uma área X e pode ser que você passe naquele lugar que você quer ou passe em qualquer outro lugar. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer minha residência em Nova York. Aí eu aplico, pode ser sim que eu passe em Nova York, mas pode ser que eu passe no Texas. Eu não tenho como controlar muito bem isso. Eu imagino que seja assim, não tenho certeza.
mas é um processo muito demorado, você tem que revalidar diploma, uó. Se eu for pra Espanha, que seria a minha opção de imigração, assim, caso eu saísse do país, eu teria que revalidar meu diploma e eu teria que fazer uma prova específica deles, que tem mais de 200 questões, só em espanhol, e passar nessa prova. Aí caso eu tivesse uma boa nota, aí eu poderia escolher a especialidade que eu gostaria de fazer, entendeu? Mas, enfim, de qualquer forma, são processos demorados, são processos caros. Eu com certeza demoraria no mínimo 2 anos para conseguir entrar na residência lá, em qualquer desses lugares. Então, assim, é mais simples ficar aqui, porque eu já me formei aqui, o meu diploma, eu não vou precisar revalidar meu diploma. Eu acho que é menos radical, assim. A verdade é que eu tenho muito medo de imigrar e me arrepender. Eu sou uma pessoa que... Eu não tenho muitas coisas que eu me arrependi na minha vida. Sim, minha vida, eu não sou uma pessoa de ficar remoendo. Ah, não, eu deveria ter feito de uma forma diferente, que não sei o quê. Eu acho que eu fiz o que eu queria fazer, da forma que eu queria fazer. Só que isso é uma decisão muito séria, é uma decisão que envolve minha família. Eu sou filha única, então, querendo ou não, meus pais, eles vão precisar de mim. Eu tenho um relacionamento muito bom com eles, nós somos muito próximos, principalmente com a minha mãe. Eu não consigo imaginar minha vida sem minha mãe. Então, eu não sei se eu conseguiria, a longo prazo, ficar tão longe, assim, dos meus pais, né? Porque, às vezes, eu fico triste, porque eu chego da faculdade e não consigo dar atenção pra eles, porque eu preciso estudar pra prova, eu preciso isso e aquilo. E isso já me deixa triste, porque eles também estão envelhecendo, sabe? E eles sempre cuidaram muito bem de mim, eles sempre me protegeram das coisas, assim. Sempre deixaram isso muito claro pra mim. Não, você tem que fazer o que é melhor pra você, não pensar na gente. Só que assim, quando uma pessoa fica doente, acontece alguma coisa, eles vão ter a mim, entendeu? Querendo ou não. Então, eu penso bastante nisso, porque é algo que eu tenho medo de me arrepender. E eu não sou uma pessoa que se arrepende facilmente, né? Então, não sei, é algo que tá em aberto. Mas, se eu ficar aqui no Brasil, provavelmente vai ser em São Paulo. A pergunta é: como você lida com a internet e como é a comparação em relação a outros criadores de conteúdo? Eu acho essa uma pergunta muito interessante. Eu acho que quando nós estamos na internet, nós nos tornamos vulneráveis a muitas coisas, boas e ruins, né? A internet é assim... Tem problema que só existe na internet, né? Então, por exemplo, se as pessoas reclamarem de você, é só você responder à altura ou fingir que não leu aquela coisa e continuar seguindo sua vida, sabe? Eu sou assim, pra mim é um pouco difícil ter canal, inclusive, porque todos os meus amigos sabem que eu sou meio low profile. Eu posto uma foto por ano. No meu Instagram pessoal, eu tenho mais foto de paisagem do que da minha cara, assim, foto minha, sabe? Você tem que saber muito bem quem você é. Por quê? Sempre vão aparecer pessoas querendo te diminuir. Eu acho incrível, porque, por exemplo, eu posto vídeo sobre várias coisas, mas eu nunca vi uma mulher fazendo isso, mas eu já vi vários homens chegando nos meus vídeos e comentando algo pra tentar diminuir uma conquista minha, ou duvidando de algo que eu falei, como se eu fosse perder meu tempo tentando provar pra alguém que algo que eu falei é verdadeiro ou não, né? Tipo, eu nem te conheço, sabe? Tô nem aí se você acredita ou não. Enfim, eu nunca vi mulher fazendo isso, mas homem eu vejo direto fazendo os meus vídeos. Aí tem uns que falam assim: ai, você só passou porque tinha cota. Ai, mas eu passei na USP, você não. Tipo, nossa, meu Deus, você é tão especial. É meio complicado, porque eu sou uma pessoa que, como não tenho muita paciência, eu também não aceito muito desaforinho. E esse é um problema, né? Porque eu quero responder. Assim, depende. Tem dia que eu tô pronta pra briga e eu respondo mesmo, e respondo até o fim, até a pessoa cansar e parar de me enviar mensagem. Mas na maioria das vezes eu simplesmente não respondo, porque eu sei que as pessoas só querem um pouco de atenção, porque não tem atenção dos pais, não tem atenção da família, a pessoa vem encher meu saco. Então, na internet você precisa saber muito bem quem você é, porque as pessoas vão colocar isso em xeque o tempo todo. A segunda questão é a questão de comparação, que eu acho que isso é inevitável. Você vai se comparar, mas tudo é questão das pessoas que você segue. Então, por exemplo, no TikTok,
eu percebo que é um pouco diferente daqui do YouTube, né? E a maioria dos vídeos das pessoas que viralizam lá são pessoas ricas. Sejamos sinceros, as pessoas que viralizam lá mesmo, que tem vários vídeos viralizados, são pessoas ricas. É que eu não vou falar o nome aqui, mas eu conheço várias, por toda hora elas ficam aparecendo. E são pessoas que têm uma realidade, assim, bem diferente da população no geral. Então, às vezes é uma pessoa que, sei lá, tem 20 anos e tem um apartamento próprio. E vai de carro pra faculdade e acorda 4 da manhã pra correr. Ou uma pessoa que anda de jatinho, uma pessoa que viaja pro exterior 5 vezes no ano, enfim. Óbvio que se você consome esse tipo de conteúdo, você vai se comparar se você não tá inserido na mesma classe social do que essas pessoas. Agora a questão é, por que você segue essas pessoas, entendeu? Por que você segue uma pessoa que tem uma realidade tão diferente da sua? Você quer o que com isso? Você quer fantasiar? Você quer se distrair? O que você quer? Porque se você segue uma pessoa de uma condição social muito diferente, inevitavelmente você vai se comparar. Eu vou dar um exemplo, que tem uma blogueira... Gente, minha maquiagem já terminou, porque essa é minha maquiagem. Cara, eu não sei maquiar, é isso que eu sei fazer, eu faço isso todos os dias e... Enfim, inclusive eu queria fazer um curso de automaquiagem, porque quando eu vou pra festa é uma tristeza, eu não sei fazer nada, eu faço tudo básico do básico, eu só faço um lápis preto pra, né... Segui uma moça, eu sigo ela, adoro ela. Só que assim, ela é muito rica. Primeiro, que ela mora em Manhattan. Já começou por aí. Ela mora em Manhattan, ela tem um carro próprio, ela tem uma casa na praia. Assim, óbvio que ela... 1 milhão de coisas a mais do que isso. Eu tô falando das questões materiais. E aí, às vezes, ela vive coisas que eu fico pensando, nossa, será que um dia eu vou viver isso? Provavelmente não, né? Sejamos realistas. Mas teve um período que eu parei de consumir o conteúdo dela porque eu me achava muito desinteressante, porque eu não tinha uma casa no subúrbio de Nova York, entendeu? E em Manhattan, e daí eu poderia ficar trocando quando eu quisesse. Enfim, aí eu dei um período que eu tava me comparando muito e depois voltei. Nesse ambiente, a questão master é você entender o porquê que você segue essa pessoa. Tipo, se isso te faz mal, sabe? A gente tem que seguir pessoas que, sei lá, vão motivar a gente, que a gente vai sentir que precisa fazer mais pra melhorar, não uma pessoa que vai deixar a gente triste, tipo, eu nunca vou ter esse tipo de quarto, eu nunca vou fazer esse tipo de viagem, porque tem coisa que realmente você nunca vai fazer mesmo, e tudo bem, não é tudo que existe no mundo que é pra gente, cada um tem a sua trajetória, o seu caminho, sabe? Então eu acho que essa é a questão. E saber se portar, ó, tem coisa que realmente eu não vou ter. É muito difícil que um dia eu tenha uma casa em Manhattan, pra não dizer impossível. Mas eu vou assistir sabendo disso, entendeu? Eu não vou assistir chorando, ai meu Deus, eu nunca vou ter uma casa lá. Sim, provavelmente eu nunca vou ter, mas tudo bem, eu posso apreciar pra ver como é morar nesse lugar, como que é o bairro, sabe? Eu posso um dia ir conhecer, ir pra Nova York, conhecer, assim, como é Manhattan, pra ter uma ideia. A gente não vai ter tudo, tem sonhos que podem sim se realizar e tem sonhos que podem não se realizar, tem sonhos que mudam e a vida caminha pra frente, é pra frente que a gente tem que ir, sabe? Não ficar chorando, se lamentando porque a pessoa tem um quarto, sei lá, do tamanho do apartamento que eu moro. Cada um tem uma realidade e a gente tem que, né? Claro que, né, a gente tem que, né, ter um pouco de pé no chão também. Claro que eu acho que a gente não pode se conformar nunca. Eu não sou uma pessoa que me conformo. Eu nunca na minha vida vou me conformar com o que é ruim pra mim. A gente não pode se acomodar também, né, esperar que as coisas caiam do céu. Mas precisamos valorizar as coisas que a gente tem. Porque se a gente tiver coisas melhores no futuro, é porque nós tivemos essas coisas hoje. Uma coisa que me ajudou muito a lidar com isso foi ter feito terapia. Inclusive, uma pessoa comentou em um vídeo meu que eu tava falando assim, e a pessoa falou assim, nossa, você é tão bem orientada, você tem cara de quem já fez terapia. Realmente, eu já fiz. Deixa eu abrir esse negocinho aqui. Ai, que vergonha. Eu tenho esse palitinho. E aqueles palitinhos que a gente dá pra criança, sabe? Pra distrair a criança, quando a gente quer examinar a língua, essas coisas, pra criança não dar uns berros. E eu peguei um desses quando eu tava passando no otorrino, né?
Eu vi, eu peguei e falei assim, eu quero. E aí eu tava guardando pra um momento especial, não sei porquê, gente. Um momento especial pra colocar um palito na boca. Deixa eu ver. É doce, mas tem gosto de nada. Eu fiz terapia por 2 anos, eu fiz psicanálise, eu sei que não tem evidência científica, mas eu não tô nem aí. E foi algo que mudou minha vida, mudou minha existência, mudou tudo, assim, mudou tudo. Mudou a maneira como eu me vejo, mudou a maneira como eu vejo as pessoas, mudou todas as minhas relações. Sei que tem gente que não se dá bem com psicanálise, principalmente por essa questão de tem que voltar na infância, falar sobre os seus sonhos. Inclusive, eu tenho pra mim que eu só passei na faculdade porque eu fazia terapia na época, porque eu tentei 3 vezes, não consegui, só consegui depois de começar a terapia. E eu lembro que eu cheguei um dia pra ele e falei assim, nossa, eu não aguento mais tentar, porque eu chego perto e não passo. E aí ele me deu um fecho tão grande que eu nunca me esqueci, nunca vou me esquecer. Ele pegou e falou assim, sabia que não passar na faculdade é confortável pra você? Porque assim, quando você não passa, você pensa assim, só mais um pouco, ano que vem eu passo. Tô quase perto de passar. Aí as pessoas ficam com dó. As pessoas ficam pensando, tadinha. Mas se você tentar de novo, você consegue. Eu quero saber até quando isso vai ser suficiente pra você. Ele falou bem isso pra mim, gente. Eu fiquei chocada. Outra coisa também, que sobre a pergunta anterior, né? Porque eu me dispersei, como vocês podem perceber. Uma coisa que eu gostaria de falar da questão anterior é que, assim, as pessoas sempre vão falar de você quando você tem um canal e tudo mais. Na verdade, eu achei até que o meu canal foi bem aceito, assim, eu pensava que eu seria meio zoada, tipo, blogueirinha, essas coisas, mas as pessoas não estão nem aí. Na verdade, eles me incentivam, os meus colegas me incentivam a gravar. Então, sempre que a gente tem uma aula diferente, eles falam, e aí, já gravou? Não vai gravar pro seu vlog? Ou deixa eu aparecer no seu vlog, sabe? Então, isso me motiva, de certa forma. Eu acho bem legal. Porque esses vídeos também são pra mim. Eu não sou uma pessoa que tem o costume de tirar muita foto, então os vídeos eu consigo ver realmente como eu falo, como eu me porto. Que são coisas que provavelmente eu vou reassistir no futuro, sabe? Os vídeos também são pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de me ver, de me aceitar como eu sou fisicamente, assim. Então, pra mim, é bom ter os vídeos pra isso também, sabe? E, bom, eu acho que essas foram as perguntas, assim, do vídeo de hoje. Eu sei que eu falo muito, peço perdão por isso. E olha que, né, eu tô doente. Imagina se não estivesse. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos, que me acompanham. Beijo e tchau!